Nós queremos saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na alegria de poder reencontrar a igreja depois dessas 2 semanas de férias e que foram dias extremamente proveitosos e de convívio na família, particularmente com a esposa. Foi umas férias que nós tiramos a 2. Os filhos crescem, vão embora, e aí a gente pode ter esse tempo novamente, depois de tanto tempo. Já fazem alguns meses que a gente está junto, e isso foi muito importante e muito gratificante. A gratidão à igreja, ao conselho da igreja, aos irmãos que têm nos abençoado com essas oportunidades. Então nós agradecemos a Deus por este privilégio. E a alegria de rever a igreja do Senhor Jesus neste lugar e de poder neste momento compartilhar a palavra de Deus. E aquilo que Deus trouxe ao nosso coração nesses dias, inclusive com algumas leituras que pudemos fazer, foi sobre uma história que intrigou o nosso coração e que mexeu conosco, e assim o Espírito propôs para que trouxéssemos e compartilhássemos com os queridos esta palavra. Trata-se da história, diria, de um investimento. Um homem muito rico, poderíamos dizer um grande empresário, que tinha uma quantidade grande de funcionários, de empregados, talvez, decide fazer um investimento. E aí ele escolhe, dentre aqueles que ele tinha, 3, e lhes dá uma tarefa. Texto da palavra de Deus, segundo o registro da parábola dos talentos, contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, eu queria convidá-lo para que você pudesse ler conosco a partir do verso 14. Vamos ler em voz bem alta esta história que nós chamamos de história de um investimento. Vamos ler juntos? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E o texto continua, porque ele veio para ajustar conta com aqueles que ele havia escolhido no seu staff, no seu grupo de funcionários, de todos os seus empregados. Ele escolhera 3 e deu a eles uma certa quantia, e ele voltou depois de algum tempo, diz algumas traduções, depois de muito tempo, ele voltou para ajustar contas com ele. E compareceu perante ele aquele que havia recebido 5 talentos. Ele disse: olha, aqui estão outros 5 que eu ganhei. E aquele homem se alegra e diz: muito bom, servo fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Conta ainda a parábola de Jesus que o outro que recebera 2 talentos também compareceu à presença do seu Senhor e disse-lhe: olha, aqui estão os 2 que você me confiou e mais 2 que eu ganhei. E ele novamente diz: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E de repente comparece perante aquele homem o 3º servo que ele havia escolhido e a quem ele havia dado 1 talento. E este 3º, ao entrar, diz: olha bem, eu sei que o senhor é um homem muito exigente, um homem muito correto, um homem que também tem toda uma perspicácia em fazer os seus negócios, e eu tive medo. Por isso eu enterrei aquilo que o Senhor me deu, com medo da sua reação, com medo de fazer talvez maus negócios. E aqui está aquilo que o Senhor me deu. E aquele homem disse-lhe: você foi mau e negligente.
Se você sabia que eu era tão exigente, se você sabia que eu esperava e tinha expectativas naquilo que eu coloquei e confiei a você, por que pelo menos você não aplicou esse recurso junto ao sistema financeiro e ganhasse alguns juros? Pelo menos isso. Você foi mau e negligente. Tira o que este ganhou, o que este tem, e dá àquele que me trouxe os 10 talentos. Os 5 que eu lhe dei e os outros 5 que ele ganhou. Eu creio que este texto, como dissemos, esta história de um investimento contada por Jesus, dizendo respeito ao seu reino, e nunca se esqueça, somos parte deste reino de Deus. Tem tudo a ver com a minha e com a sua história, com este que é o Senhor de todas as coisas. Eu creio que há poucas coisas que têm a capacidade de trazer mais motivação às nossas vidas quanto o desejo do crescimento. Nós fomos feitos para crescer, para estar perto do crescimento, quer seja quando adquirimos uma família, quando construímos, melhor dizendo, uma família e vemos a família crescer. Eu sempre sonhei com uma família muito grande, sou filho de italiano com família grande, nós éramos 5 filhos, a minha mãe era de uma família maior ainda, de 9 irmãos, fora mais 2 outros, que mais tarde foram agregados à família, eram 11. E eu sonhava com aquela mesa cheia, com aquela barulheira toda na hora da comida, da refeição, do encontro, das festas, das confraternizações. Há crescimento através de uma oportunidade profissional que nos faz crescer, nos faz desenvolver. O desenvolvimento material, por que não? O bem-estar. Eu também amava cultivar plantas e aprendi isso com a minha mãe, particularmente orquídeas, que é a minha flor preferida e que eu gostava de cultivar. E ver cada uma daquelas manifestações da glória de Deus brotando no seu tempo e trazendo cor, alegria, vida, crescimento. O que dizer do crescimento dos nossos filhos? Quando nasce o filho, eu gosto os pastores têm esse costume de correr logo para fazer uma visita, porque a gente se surpreende e o tempo passa muito rapidamente, e eu fico falando, bom, se eu demorar muito, quando ele vier na igreja, ele vai me chamar pelo nome. E a gente vê como isso passa tão rapidamente quando nós temos os nossos filhos, quando eles vão ganhando peso. Como homem eu nunca entendi muito sobre isso, mas esse negócio da criança ganhar peso, eu ficava meio confuso quando a minha esposa dizia, ou íamos ao pediatra, e ele dizia, olha, precisa ganhar peso, olha, ganha 1 quilo, sei lá, 1 quilo, não lembro mais, faz tanto tempo, mais 1 quilo por semana, 1 quilo por quinzena, 1 quilo por mês, será? E eu ficava fazendo a conta, com essa idade de 22 anos, ele vai ser um boi, não vai ser um indivíduo, se ele tiver que crescer tantos quilos para poder ganhar peso, né? Mas o crescimento, quando eles ainda não sabem falar, apenas balbuciar, e há uma comunicação que só mesmo mãe e filho entende. E dali a pouco eles começam a falar, a gente fica disputando que palavra ele vai falar primeiro, qual será a sua primeira expressão. Depois a gente pede para eles pararem de falar um pouco, mas a gente está sempre esperando este crescimento. Em contrapartida, o que dizer quando este crescimento não acontece, quando a estagnação se faz presente, quando, como ontem celebrávamos uma boda e pensávamos os sonhos que estavam no coração daqueles 2 jovens diante de nós e diante de Deus, pedindo ali a sua bênção. E quantas vezes esses sonhos, estas esperanças não aprendem e não experimentam o crescimento do amor, o crescimento deste relacionamento nas suas diversas circunstâncias, momentos, ocasiões, situações, mas vão atingindo muitas vezes um nível de rotina, onde o afeto se esfria, onde a intimidade desaparece, onde burocraticamente se vive dia a dia e vai se perdendo a alegria do amar. O que dizer de pessoas que perderam seus anseios, seus sonhos, o desejo de viver novos desafios, envoltas muitas vezes no tédio, na frieza, quantas caminham para uma depressão.
Quantas vezes essa estagnação acontece nos comportamentos envoltos no pecado, o pecado muitas vezes nunca confrontado, comportamentos que não mudam ao longo do tempo, habilidades e dons que nunca foram cultivados, exercitados, aperfeiçoados, até que as semanas vão se transformando em meses, meses vão se transformando em anos, anos vão se transformando em décadas, e a vida passa, e experimentamos o tédio, a estagnação, a tristeza e a frustração. O texto fala de 3 personagens e Jesus, de 3 homens e o Senhor daqueles homens. Eu diria que esse texto fala de princípios sobre Deus, sobre quem é o Senhor nesta história e sobre as oportunidades que Ele oferece. E é por essas 3 perspectivas que eu gostaria de fazer 3 observações de maneira bem presbiteriana. A primeira delas é que Ele é o Senhor dos dons. O Senhor Jesus é o Senhor dos dons. Ele chamou os seus servos, diz o verso 14, e lhes confiou os seus bens. Isso é incrível, preste atenção nisso. Deus confia-nos aquilo que é dele. As suas riquezas, os seus bens, que é a própria vida que Ele nos dá. Ao primeiro, diz o texto, Ele deu 5 talentos, ao segundo 2, ao terceiro 1 talento. 1 talento equivale a mais ou menos como 30 quilos de prata naquela época, ou, traduzindo um pouco melhor, num salário de 15 anos de um trabalhador, de um ganho médio alto. Eu fiz algumas contas e alguns exercícios, não é minha área é teologia, não é matemática, embora até tenha sido professor de matemática, mas de economia nada. Era uma pequena fortuna, algumas centenas de milhares de reais, que foram dados por aquele Senhor àqueles seus servos. E isso numa sociedade que vivia o dia a dia, onde os valores eram muito pequenos, onde aquilo significava, sem dúvida nenhuma, uma riqueza enorme na parábola de Jesus. E diz o texto, eles foram escolhidos entre tantos outros, como um gesto de confiança, um gesto de generosidade daquele Senhor, dando a eles a oportunidade de exercitarem a capacidade de tomar decisões, de usar de iniciativas, de testar habilidades no mundo, de alçar posições e responsabilidades ainda maiores do que aquelas que eles tinham até então. Sem dúvida nenhuma, eles estavam diante de uma oportunidade sem nenhum precedente, sem nenhuma comparação. O que nos ensina que o Senhor dos dons oferece-nos a maior de todas as possibilidades e oportunidades, que é a própria vida, a nós que somos os seus servos. O texto ainda diz, que nós lemos, que o primeiro que recebeu 5 talentos reagiu imediatamente. Eu fiquei pensando, isso é muito mais do que um modo de medir o tempo, é muito mais do que um detalhe de tempo. É um detalhe de uma visão de oportunidade, de uma visão de realidade. Eu estou diante da minha chance, da minha oportunidade de reagir, de construir, de sonhar, de desejar, de buscar. Aquele que agarra com o que Deus lhe oferece, haverá de alcançar êxito. Eu gosto quando o salmista ora a Deus, dizendo: Senhor, faz prosperar as obras das nossas mãos. Ele é aquele que nos dá todas as coisas. Ele é o Senhor dos dons. E Ele confiou os seus bens a mim e a você. Todos nós recebemos um dom. Todos nós temos dons. Todos somos chamados por Deus. Ele é que escolhe o que dar a cada um de nós. Não sou eu, não é você que decide, é Ele que decide. E pense se nós podemos usar, em vez da expressão do talento, usar a sua vida, a minha vida, aquilo que Ele nos tem dado, a mente para servir ao Senhor, as nossas habilidades para servir ao Senhor, os nossos dons espirituais para servir ao Senhor.
o nosso corpo para servir o nosso Senhor, o nosso dinheiro, os nossos recursos para servirmos ao Senhor, as nossas vontades, quando esta transformação, quando esta oportunidade, quando esta entrega do nosso Senhor acontece na vida de cada um de nós, Ele nos coloca diante da oportunidade de ver transformadas as nossas próprias vontades, as nossas próprias mentes, o nosso próprio coração. Ele é o Senhor, é incrível. Eu fiquei pensando, Deus decidiu e se prontificou, e o Senhor está representado nessa parábola desta forma, àqueles que Ele chamou, aos seus servos, para dizer, olha, eu estou entregando muito a você, muito, mas eu confio, e eu espero de você. Mais ainda, quando eu penso que quando Ele nos dá todas as coisas, quando Ele, segundo a sua palavra, nos oferece que haverá de nos guiar se nós precisamos de sabedoria, conforme na Epístola de Tiago, no capítulo 1, que Ele haverá de nos encorajar quando nós vacilarmos, como Ele disse a Josué, temeroso de assumir o lugar de Moisés, Ele diz, você tão somente ser forte e corajoso, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, porque eu serei contigo. Ele é aquele que nos coloca, que nos confia dons e talentos para servi-lo, para poder construir o seu reino, para podermos edificar o seu reino, e ver o seu reino ser edificado entre nós. Ele diz, mas eu serei contigo. Ou, se você preferir, Ele estará conosco para nos segurar, mesmo quando nós nos afundamos. Como com Pedro, que esperou de Jesus a palavra, para que ele fosse andando por sobre as águas a encontrá-lo. E de repente ele olha o mar revolto ao redor e começa a afundar, e o Senhor lhe toma pela mão. Ele estará perto sempre. E ainda, para perdoá-lo quando você se desviar. Ele é o Senhor de todos os dons. A que e a quem você tem dedicado a sua vida? E eu gostaria que você pensasse isso, porque muitas vezes há uma inversão de valores na nossa perspectiva de vida. Mas o texto e esta parábola nos ensina que Ele é o Senhor e o dono de todas as coisas, e que nos dá todas as coisas, mas que Ele é também o Senhor do acerto de contas. O verso 19 diz, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ele vem para acertar as contas. É interessante como nós temos a tendência de podermos achar que nós vamos escapar das consequências dos nossos atos e das nossas escolhas. Eu gosto de uma frase de John Maxwell, onde ele diz que nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Nós somos frutos das escolhas que nós fazemos. E todos nós estamos diante do Senhor. Desse Senhor que é amoroso, que é santo, que é gracioso e que é justo, mas que nós precisamos entender que vamos prestar conta das nossas vidas diante do Senhor. Desde o mais jovem, como nos exorta Eclesiastes, Salomão, no livro de Eclesiastes, jovem, alegra-te na mocidade, na tua mocidade, deleite-se, mas saiba que o Senhor te pedirá conta. Até nós, que temos a oportunidade de viver mais anos, estaremos todos diante do Senhor, prestando-lhe contas. Prestando-lhe conta do que fazemos com o nosso dia a dia, com as nossas habilidades, com aquilo que Ele nos tem confiado. Eu não estou dizendo apenas das realidades que nós tratamos na vivência da fé, na grande celebração do povo de Deus quando se encontra neste ambiente, mas no seu dia a dia, naquilo que Deus tem confiado e dado a você, no seu ministério da semana, no seu trabalho. Não adianta ficar procurando desculpas para o nosso Senhor.
Eu gostaria de desenvolver os meus dons, ser um profissional mais competente, ser alguém mais eficiente no meu trabalho, mais dedicado, mais zeloso. Mas eu tenho um chefe que me sufoca, eu sofro perseguições de outros que trabalham comigo. Eu gostaria talvez de procurar um outro desafio profissional, mas eu tenho medo, porque eu preciso de segurança. Eu gostaria de crescer na qualidade do meu relacionamento conjugal, com a minha esposa, com o meu esposo, mas não há interesse do outro. Eu gostaria de dedicar mais para o meu crescimento espiritual, ler mais a palavra, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de ter uma vida de oração, conforme eu ouço de homens e mulheres de oração ao longo da história da vida cristã. Mas eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Eu gostaria. Acontece que Ele nos pergunta o que nós temos feito com o que Ele nos dá e nos deu. É interessante, esta história tem 3 personagens. Talvez se tivéssemos 2, a nossa dificuldade de percepção da verdade, da palavra de Deus, talvez fosse mais complicada de nós entendermos. Sabe por quê? Porque aqui não importa o que o Senhor avaliava, não era a quantidade de talentos que tinha entregue a cada um deles. Não foi isso que Ele avaliou. Não foi isso. O que importa foi o que cada um fez com o talento que recebeu, com aquilo que lhe foi confiado. Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade? Qual o seu dom? O que Deus te chamou para fazer é aquilo que você está efetivamente fazendo. Isso nas realidades da sua vida, na sua casa. Sendo um homem de Deus para a sua casa, um esposo para a sua casa, um pai para a sua casa, um sacerdote para o seu lar. Sendo uma mulher segundo o coração de Deus, sábia a edificar a sua casa no Senhor. Sendo uma mãe, uma esposa. Ou no seu trabalho profissional, você mulher, aonde Deus tem lhe levado, tem lhe colocado, fazendo o seu trabalho com excelência, ou você homem, ou você jovem estudante. Eu me lembro do testemunho de meu filho, que teve o privilégio de estudar numa escola muito cara, ele havia ganho uma bolsa, uma obra de Deus, enfim, e ele me dizia, assim, indignado com alguns colegas de turma, que não davam valor àquilo que estavam tendo ali como oportunidade de uma escola, de uma formação, com muitos jovens que vivem esse tipo de conflito, muitos adolescentes que não dão valor àquilo que têm, ao privilégio, à oportunidade. Nós, particularmente aqui, vivemos numa comunidade de privilegiados. O que nós fazemos com isso? É mais um tênis? É mais uma roupa que você quer apenas? O que você quer e o que você tem feito com tanto que Deus lhe tem dado? Com tudo aquilo que Deus nos tem dado? É mais um veículo, é mais um veículo novo, é mais alguma coisa nova que surgiu, é mais um telefone. São coisas. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Qual é a sua habilidade, o seu dom, o seu chamado para a sua vida e o que você tem feito dela diante do Senhor? Não compare. Não compare. Você vai se acomodar, vai arrumar desculpas para não fazer as coisas. Recuse a comparar os seus talentos com os dos outros, porque elas provavelmente vão te levar ao orgulho ou ao falso sentimento de superioridade sobre outros. E não também enterre aquilo que o Senhor tem te dado de forma insubstituível. Ele deu para você. No exercício da sua profissão, no ministério, na sua profissão, no seu trabalho, na sua casa, no seu convívio, Ele deu a você. Ele não vai perguntar o que você fez e por que você não viveu a vida de uma outra pessoa. O que você fez com que Ele não deu a você para fazer. Ele vai te perguntar, o que você fez com o que eu te dei? E o terceiro servo é uma grande oportunidade para nós estarmos mais atentos ao que temos feito com a nossa vida diante do Senhor. Diz o texto, ele teve medo. O medo faz as pessoas enterrarem o que Deus lhe deu,
faz as pessoas desobedecerem o chamado, faz as pessoas desacreditarem do seu potencial de fazer, não pelas suas próprias mãos, mas porque Deus os tem feito e tem dado e capacitado para que vocês possam realizar aquilo que Ele tem lhes confiado. E o que dizer do comportamento tão fútil da nossa sociedade? Quantas vezes o medo tem nos impulsionado a vulgaridades ou a superficialidades ou banalidades nos relacionamentos pessoais. Quantas vezes as pessoas fofocam perto de você, falam mal de outras pessoas perto de você. Não há nada diferente na igreja do Senhor Jesus, embora entre nós esse Jesus não devesse ser assim. Mas quantas vezes você se junta àqueles que falam mal do seu irmão, e às vezes você faz isso com medo de você ficar de fora da conversa. Quantas vezes você elogia hipocritamente alguém, temendo que se você não fizer isso, ela não vai gostar de você e não vai apreciá-lo. Quantas vezes você tem acumulado um monte de bens, com medo de se sentir inseguro com aquilo que você tem. Há pouco nós entregamos diante do Senhor os nossos dízimos e as ofertas. E podemos dizer, não, sabemos que tudo vem do Senhor, mas até onde você confia efetivamente nisso? Ou até onde na sua contabilidade, o que você traz à casa do Senhor são as suas primícias ou são os seus restos? O que efetivamente você tem feito com aquilo que o Senhor tem lhe dado? Olhe para o texto da palavra de Deus. O medo de Jacó fez com que ele enganasse o seu próprio pai para ter o direito de primogenitura. O medo fez com que aqueles nossos irmãos israelitas no deserto desprezassem o seu chamado de Deus para ser um povo dele, com uma missão e um propósito, e terem saudades da escravidão do Egito. O medo fez os nossos irmãos, discípulos de Jesus Cristo, se dispersarem depois da sua crucificação e abandonarem o Senhor antes dela, quando mais ele precisava deles. O medo levou Pedro a negar Jesus 3 vezes. Eu posso muitas vezes ter medo de correr o risco de obedecer a palavra de Deus e Deus não dar conta de cuidar das minhas necessidades e cuidar de mim. E é naquilo que eu tenho que está a minha segurança. É interessante, Jesus nessa parábola diz que aquele senhor não julgou o servo porque ele fez coisas erradas, mas porque ele não fez nada com aquilo que ele lhe confiou. Servo mau e negligente. Max Depré, num livro chamado Liderar é uma Arte, ele diz que o potencial que não é realizado é um pecado. Você não ser a pessoa que Deus o fez para ser é um pecado. Você não realizar aquilo que Deus confiou às suas mãos realizar é pecado. O nosso pecado é fruto dessa deformidade que produz em nós, ou que inibe em nós, sermos aquilo que Deus nos fez para sermos. É por isso que conforto demais é pecado, meu irmão. É perigoso. Porque a gente costuma descansar no nosso conforto e colocar nele a nossa confiança. É por isso que quando nós estamos diante de desafios, estamos diante da oportunidade do crescimento. E a terceira observação que eu gostaria de fazer, caminhando para o final, é que tudo que nós vimos nessa palavra nos demonstra que não só Ele que nos dá todas as coisas, como Ele vem para que possamos prestar contas, mas Ele é também o Senhor da recompensa. Não é fácil vivenciar estes princípios. Crer não é fácil, mas há uma recompensa. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
Ah, se eu e você pudéssemos imaginar o que Deus tem preparado para nós. Imagine receber este elogio do Senhor Deus, quando comparecermos à presença dEle. Eu comecei explicando que os valores relatados no texto da palavra de Deus são valores muito grandes. E agora, quando eles prestam conta ao Senhor, o Senhor diz: isso é muito grande para você, porque eu vi o quanto você foi fiel neste pouco, sobre o muito eu te colocarei. A minha noção de grandeza e a sua não tem a mínima comparação com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais o meu, o seu, o nosso coração pode entender tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria convidá-lo a sair da mediocridade de uma vida cristã rasa, superficial, onde Deus não tem espaço para usá-lo, para usar tudo aquilo que Ele tem confiado às suas mãos, para que você seja um homem e uma mulher de Deus para o seu tempo, que você exerça a influência que sabemos todos têm. O problema é que tipo de influência nós exercemos na vida das pessoas, no nosso trabalho profissional, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, na nossa casa. Eu enviei a um dos meus filhos essa semana, em gratidão por algo que eles, com manifestação de amor, que os 3 fizeram pela passagem do meu aniversário, um texto onde eu me perguntava que tipo de pai eu tinha sido a eles. E a reflexão que mais tocou o meu coração é que eu pudesse ter sido até hoje para eles um pai que os ensinasse a temer a Deus. Porque este é o princípio de toda sabedoria que eu e você podemos experimentar. Temer a Deus é desejar não fazer nada que desagrade a Deus, mas fazer tudo que alegre o coração de Deus. Se Ele é nosso Pai, qual é o pai que o filho lhe pedir pão e lhe dar pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Assim é vosso Pai que está nos céus. Deus te deu a bênção e o dom da paternidade. O que você tem feito com isso? Deus deu a você, minha irmã, o dom da maternidade. O que você tem feito com isso? Para o Senhor e para a glória do Senhor. Deus nos deu a bênção de sermos feitos filhos. Todos que são aqui são filhos. O que nós temos feito desta filiação? E aqueles que estão, que creem, e a nossa oração é que todos creem, aqueles que aqui estão, porque a todos esses que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E se você entrou na casa do Senhor nessa noite sem esta compreensão, que hoje seja dia de salvação e de graça. Mas o que você tem feito da sua vida? Quando você e eu comparecemos à presença do Senhor, que palavras nós vamos ouvir dele? Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. O que você espera da eternidade? O texto fala de uma surpresa. Ele diz: sobre o muito te colocarei. Ou seja, nós não vamos para a eternidade para ficar pulando de nuvem em nuvem. Se você está pensando assim, é bom rever os seus conceitos. Para pular de nuvem em nuvem, para ficar descansando numa rede, é para viver o melhor de Deus. Eu amo pensar no céu como uma perspectiva de um lugar onde a expressão máxima
da presença de Deus está ali, da plenitude desta criatividade de Deus. Quando contemplo os céus, obras de tuas mãos, e tudo que o Senhor criou, eu fico pensando que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Porque os céus proclamam a tua glória, e o firmamento anuncia todas as obras das tuas mãos. Quanta criatividade de Deus criar os céus, o firmamento e todas as coisas. O céu é a expressão máxima desta plena criatividade do Senhor, do senso de aventura com o Todo-Poderoso e o potencial da produtividade para os quais nós fomos criados e pelos quais fomos deformados pelo pecado. Imagina o que Ele vai poder realizar em nós, conosco e através de nós, chamando-nos e nos confiando o trabalho que Ele quer que realizemos. O que o Senhor dos dons deu a você na sua vida, neste momento da sua caminhada, nesse tempo da sua existência, o que você tem e como você tem aplicado isso? Talvez essa mente tão brilhante, o que você tem feito dela para servir a Deus? O que você tem feito? Talvez os seus bens materiais. John Wesley dizia que 3 regras para o cristão são dignas de respeito, no que diz respeito ao nosso dinheiro. Ganhe o máximo possível, dizia ele. Seja eficiente em fazer isso. Poupe o máximo possível, seja sábio em fazendo isso. Dê o máximo possível. Aonde você está investindo tudo que Deus tem te dado? Ou você pode deixar lá Pagodinho, Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. Viva um dia, levante-se, vá trabalhar, volta para casa, jante, liga a TV, assiste um monte de besteira, aposente-se e morra. Ou você pode pegar cada instante da sua vida e dizer para o Senhor: Senhor, isso é teu, faz conforme o teu propósito na minha vida. Não existe ninguém a quem Ele não entregou nada, o que Ele confiou às suas mãos. Ele é capaz de pegar 2 peixes e 5 pães e alimentar uma multidão. Ele é capaz de pegar 2 moedinhas daquela viúva que compareceu ao templo para ofertar ao Senhor e transformá-la na oferta principal de toda aquela campanha. Ele é capaz de usar um servo fugitivo e gago como Moisés e transformá-lo no libertador do povo de Israel. O Senhor dos dons é capaz de passar de uma cruz manchada pelo sangue para um túmulo vazio da redenção, da vida, de convocar 12 seguidores, com características tão diferentes como eu e você, para criar a sua igreja, que se espalhou ao longo da história pelo mundo inteiro e chegou até aqui. E eu e você somos parte dela. Amados, escreveu João na sua primeira epístola, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Creia isso. Ainda Ele não fez tudo aquilo que Ele deseja fazer em você. Ele ainda não realizou tudo aquilo que Ele quer realizar em você e através de você, na sua casa, nos seus relacionamentos, usando os seus dons, as suas habilidades, aquilo que Ele lhes confiou, multiplicando-os, como só Ele pode fazer, e que a minha e a sua vida sejam para a glória do Senhor. Curva a sua cabeça. Talvez você queira dizer alguma coisa ao Senhor neste momento. O que você tem feito da sua vida, daquilo que o Senhor te confiou? Em qual área da sua vida?
Você percebe que poderia fazer mais, de forma que o Senhor fosse e seja glorificado nela e através dela? O que você gostaria de deixar diante do Senhor nessa noite?